me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Somente a tua presença nos move, somente a tua presença. Só queremos estar ao Pai do Senhor está. Declara, mano, essa melhor adoração, Senhor, nessa noite. Declara, Senhor, que está cheio o seu coração. Oh, Senhor, nós te amamos, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. Abrimos mãos, Senhor, do livre-arbítrio para estar aqui, Senhor. Somente para te adorar e bendizer o santo nome, pois sabemos que não existe nada nem ninguém melhor que o Senhor, melhor do que teu amor. Não existe um outro lugar melhor que possamos estar a não ser na tua presença, Deus. Aleluia, glória a Jesus, nossa serva. Meus irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra produza, Senhor, em nós o fruto do teu Espírito, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser transformados por esta ministração. Que o teu Espírito Santo possa agir em nós e através de nós. Que nós possamos ser testemunhas vivas do teu poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o corpo e seus membros. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, quando Jesus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, quando nós lemos no versículo base que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, significa que nós temos que estar sempre disponíveis para Deus, sempre com disposição para obedecer a Deus. Agora, irmãos, eu quero que você entenda onde nós devemos obedecer a Deus. É por isso que na introdução nós lemos quando Jesus está falando a Pedro.
dizendo: Pedro, tu és pedra, tu és uma pequena pedra. Essa é a tradução da palavra Pedro, pedregulho, pequena pedra. E quando Jesus fala de si, ele fala assim: mas sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo. E você vai ler no texto bíblico que o Senhor Jesus é chamado de a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação. Então o que Jesus está falando? Sobre esta pedra que sou eu, Jesus está se referindo a si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra aqui, no grego, ela é eclésia, igreja, eclésia. O que significa eclésia? Aqueles que foram destacados da multidão. Era o Senado romano, eram os escolhidos pelo imperador. A visão que nós temos aqui é a visão de que, quando Deus estabelece a sua igreja, ele está falando assim: a igreja é como se fosse o Senado romano naquela época, que o imperador, ele ia no meio dos seus súditos e escolhia algumas pessoas para compor uma assembleia, uma reunião de pessoas chamada de senadores pelo Império Romano. E o imperador, quando ele queria fazer alguma coisa, ele chamava aqueles senadores e perguntava a opinião daqueles senadores. Hoje, na república que nós vivemos aqui no Brasil, o conceito é diferente, porque o povo escolhe, através do voto, os seus representantes que ocupam tanto a Câmara Federal, quanto o Senado Federal, quanto as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas em cada estado e no Distrito Federal. Mas quando nós estamos aqui no texto bíblico, não era o povo que escolhia os senadores, mas era o imperador que escolhia os seus conselheiros, que eram os senadores que vinham trazer a opinião para eles. Quando Jesus está falando da igreja, comparando com esse Senado, ele estava mostrando para nós que quem escolhe cada um de nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós somos escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Esta é que é a visão que nós vamos trabalhar aqui. E dentro desta igreja, dentro deste corpo, que nós vamos entender isso, o Senhor, ele mostra quem dá a direção. E eu quero mostrar para vocês lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Então a igreja, ela é um corpo, e o cabeça da igreja, o cérebro, o comandante, aquele que dá a direção para a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então quem é que é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é que é o cabeça deste corpo que é a igreja? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz como deve ser o nosso comportamento. O Senhor Jesus diz como deve ser a nossa forma de pensar. O Senhor Jesus é quem dirige a nossa vida. Se você quiser saber como é a igreja, eu estou mostrando para vocês no texto bíblico. A igreja, meus irmãos, ela não é fruto da imaginação do ser humano. A igreja não é como se fosse uma reunião do condomínio. A igreja não é como se fosse uma reunião de uma associação. A igreja não é, como nós vemos por aí, um ajuntamento de pessoas. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas, por exemplo, elas fazem um show na praia e dizem que ali é a igreja reunida. Às vezes as pessoas, elas fazem um show no estádio e falam: olha, ali é a igreja reunida. Às vezes as pessoas alugam um teatro e falam: olha, aqui é a igreja reunida. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que a igreja, ela é um corpo. Nós descobrimos que a igreja, ela tem um cabeça que é Cristo. Nós descobrimos que a igreja, ela tem uma forma de existir. Ela tem um propósito para a sua existência. Ela tem um comportamento determinado. Ela tem uma forma determinada de ser. E a questão aqui é: eu
quero ser igreja como Jesus está orientando, como cabeça está orientando, ou eu quero ser igreja como as pessoas estão falando, como as pessoas estão dizendo? Todos nós aqui já tivemos experiências em alguma igreja. Eu já tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas, de estar em algumas igrejas, em apresentações, junto com a igreja, visitando ou indo para fazer algum trabalho, alguma coisa específica. Nós já fomos com certeza em várias igrejas. Mas a questão é, a igreja, ela não é um dado humano, ela não é uma organização humana, ela é uma organização do próprio Deus. O Senhor escolhe as pessoas que vão pertencer à sua igreja. O Senhor coloca essas pessoas dentro deste padrão de comportamento. O Senhor Jesus, Ele reúne essas pessoas através do seu Espírito Santo, como nós estamos reunidos aqui, para nos dar a direção que Ele tem para nós. Então, se você quiser saber qual é a igreja verdadeira, vá para a Bíblia. Se você quiser saber qual o comportamento você deve ter, vá para a Bíblia. As nossas experiências que nós tivemos, elas não servem de base para que nós possamos viver a vida para a glória de Deus. O que serve de base para a glória de Deus é o que o Senhor inspirou os apóstolos escreverem para a igreja. É o que o Senhor inspirou os profetas do Antigo Testamento para o povo escolhido de Deus. Então aqui nós temos a direção, e a direção vem da palavra, ela vem da Bíblia, ela vem do Senhor. Eu quero mostrar aqui para vocês também, em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, mas nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, antes de tudo existir, antes do tempo começar a ser contado, olha o que o Senhor fez por nós. Ele nos chamou segundo o seu próprio propósito e graça e favor não merecido, para uma santa vocação, segundo aquilo que nós fazemos na presença de Deus, segundo as nossas obras. Então Ele nos chamou para isso. Mais ainda, o Senhor fala no Evangelho de João, para você não ter nenhuma dúvida, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então preste atenção na direção de Deus para as nossas vidas. A direção de Deus é: Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos. Às vezes a gente acha que nós escolhemos. Não. Antes de nós tomarmos a decisão, o Senhor, lá antes dos séculos serem contados, Ele já tinha nos visto, Ele já tinha nos contemplado, e Ele já sabia que nós pertenceríamos à sua igreja, que nós pertenceríamos aos seus chamados, que nós pertenceríamos aos seus convocados. E a nós, irmãos, cabe agora ter esse entendimento de chamado, ter esse entendimento de pertencimento, ter esse entendimento que nós vamos permanecer com o Senhor. Agora tem um detalhe, irmãos. Deus tem uma maneira de chamar, Deus tem uma forma de chamar. Eu quero mostrar para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Veja a forma de Deus chamar. Deus, Ele diz assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui na quarta-feira. A parábola do semeador, Jesus disse que um semeador saiu a semear. E quando ele vai dar a explicação da parábola, ele diz claramente: a semente é a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus ela é pregada através de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que se dispõem em sair da onde ele está e levar o evangelho. E sair da onde ele está e pregar a palavra de Deus. Aí as pessoas se perguntam muito, mas que palavra é essa? O que eu devo pregar? Está aqui João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra. No princípio a palavra estava com Deus, no princípio a palavra era Deus. E o que aconteceu com a palavra? E a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você recebe a semente que é Cristo, Jesus, irmãos, ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou pregando Jesus, Jesus está aqui no meio de nós. Nós não estamos sozinhos aqui não, Jesus está conosco aqui neste lugar. E quando eu planto essa semente que é Cristo, quando eu falo de Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando filhos para Deus. Porque essa semente cai no coração, cai no raciocínio, cai no entendimento da pessoa. O Espírito Santo começa a trabalhar. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trabalhar na vida do homem e esta pessoa será transformada pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção numa coisa. Muitas pessoas, irmãos, elas estão confundindo ajuntamento de pessoas com igreja de Deus. Veja, eu mostrei para vocês o significado no original. No original você vai encontrar, eram pessoas escolhidas pelo imperador. Então, as pessoas que pertencem à igreja são pessoas escolhidas pelo próprio Senhor Jesus e colocadas na sua presença, através da sua palavra que é pregada, através do seu ensinamento que é pregado. Agora veja bem, eu só posso estar na igreja por Jesus Cristo. Eu só posso estar na igreja pela ação do Espírito Santo. Se não for pela ação do Espírito Santo, eu não estaria aqui. Se não fosse pela ação do Espírito Santo, você não estaria aqui. Se não fosse pela ação do Espírito Santo, essas crianças não estariam no meio de nós. Porque tudo que você está vendo aqui é obra do Espírito Santo. Tudo que você contempla na igreja é a ação de Deus para você. É a forma de Deus trabalhar em você. E aqui, irmãos, a revelação está posta. O que chama a pessoa, o que traz a pessoa é a pregação desta palavra de Deus, da Bíblia Sagrada como ela está, sem mudança, sem tirar nada, sem dar explicação falsificada, mas é a pregação verdadeira da palavra que vai produzir a transformação e vai nascer a igreja poderosa de Deus. Esta igreja, meus irmãos, ela vai nascer a partir desta palavra que é pregada. Agora, onde você tem um ajuntamento de pessoas, como eu expliquei a vocês, essas pessoas podem estar se juntando num determinado local, podem até ser multidões ou poucas pessoas, não importa aqui o número, se elas não forem pessoas que foram inspiradas pela palavra de Deus, se elas não forem pessoas que foram ministradas pelo Senhor, se elas não forem pessoas que vieram chamadas por Jesus Cristo, elas não permanecerão, elas não serão firmes e constantes e sempre abundantes na obra de Deus. Elas vão ser como os tipos de solo que você vê na parábola. Escuta e vai embora, as tristezas do mundo afastam ela de Deus, as alegrias do mundo também afastam ela de Deus. Irmãos, existem pessoas que elas pedem muito a Deus para Deus abençoar. E de repente aquela pessoa recebe uma cura, mas sai da presença de Deus. De repente aquela pessoa recebe prosperidade e sai da presença de Deus. De repente aquela pessoa começa a ter mais visibilidade, sai da presença de Deus. Por quê? O que mantém uma pessoa na presença de Deus não são as bênçãos que elas estão recebendo, mas se ela está firme na palavra de Deus ou não. Só vai permanecer na presença de Deus quem estiver firmado em Cristo, quem estiver firmado na palavra.
Quem não estiver firmado na palavra, não vai conseguir permanecer na presença de Deus. Então, não vamos olhar para o ajuntamento de pessoas, mas vamos ter a seguinte ideia: a igreja são os chamados pelo Senhor Jesus, são os escolhidos pelo Senhor Jesus para estarem na presença de Deus. Essa é a base do nosso raciocínio. Aí, meus irmãos, como que eu vou saber se essas pessoas foram chamadas ou não pelo Senhor? Aí eu vou mostrar para vocês. Nós vamos voltar lá para Efésios, só que agora no capítulo 5 e no versículo 9. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Diga-se comigo: o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então vamos ver, a pessoa foi escolhida por Deus, foi chamada por Deus, ela veio para a presença de Deus, igual nós estamos aqui na presença de Deus. O que você vai ver na vida dessas pessoas? Você vai ver isso aqui, ó: bondade, justiça e verdade. Porque a presença de Deus, o que transforma aquela vida e que faz com que a igreja seja edificada e seja construída, é o comportamento daqueles que estão em Cristo. Veja, meus irmãos, que em nenhum momento este comportamento leva a pessoa a ter qualquer tipo de situação onde ela não é uma pessoa normal, uma pessoa comum. A pessoa comum, ela tem isso aqui, ó: bondade, justiça e verdade. É uma pessoa que no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, em todas as áreas da sua vida, no atendimento, quando ela está numa fila, quando ela está dentro do supermercado, quando ela está no ônibus, quando ela está dentro da igreja, o que vai se manifestar na vida dela? Isso aqui, ó: bondade, justiça e verdade. Se a pessoa diz que está na igreja de Deus, que está na igreja de Jesus, mas o comportamento dela não passa pelo crivo deste fruto do Espírito, então aquela pessoa, ela está enganada, ela está equivocada. Ela fez parte de um ajuntamento ou de um grupo de pessoas. Aqui, meus irmãos, voltando um pouquinho, o que é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, no versículo 22, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que isso significa? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Você vai ver que a pessoa que pertence à igreja de Deus, está sendo guiada pelo Espírito Santo, ela vai produzir esse resultado na vida dela, esse fruto. Ela vai ter um comportamento baseado neste resultado, porque o Espírito de Deus ministra sobre a vida dela. Não é uma coisa forçada, não é algo que a pessoa vai fazer à força, mas como nós vimos até aqui, é pela graça, é pela atuação do Espírito Santo, é pelo favor de Deus, é pelo agir de Deus na vida da pessoa. Meus irmãos, quando nós mergulhamos neste entendimento da palavra, quando nós abrimos a nossa mente, nós começamos a ver e diferenciar aquilo que é a verdade e aquilo que é a mentira. Nós precisamos ter esse entendimento de que a igreja de Deus, ela não é um modelo, ela não é um protótipo, ela é um corpo, irmão. Presta atenção nisso. A igreja, ela não é como se fossem esses bancos que nós temos, que a madeira foi cortada do mesmo tamanho, o braço do mesmo tamanho, o assento do mesmo tamanho, e corta naquela máquina e vem e prega e faz esses bancos bonitos todos. A igreja não é assim, como se fosse um banco feito. A igreja não é como esse púlpito de acrílico, em que se cortou as partes e se montou, e pode-se fazer 1000 púlpitos de acrílico igual, 1000 bancos iguais. A igreja não é isso. A igreja é feita de todo tipo de gente.
é feita de todo tipo de pessoa, é feita de pessoas com todo tipo de comportamento. Não existe um padrão estabelecido. O que existe é a presença de Deus que nos une. O que nós temos é a cabeça, que é Cristo, que nos dá a direção. Então, se você tem a ideia da igreja, como ela realmente é, como um corpo, e que ele se junta na manifestação de um comportamento saudável, na manifestação de um comportamento correto, aí sim, igual você. Você é um corpo, então você vai entender o que é a igreja. Quando você quis se levantar, você precisou do seu corpo todo. Para você chegar aqui hoje na igreja, você usou o seu corpo todo. Não tem como o seu pé falar assim: olha, hoje eu não quero pisar. Se o seu pé fizesse uma greve e falasse: eu não piso mais, não ia dar para você estar aqui. Já pensou se os seus braços resolvessem fazer uma greve, ficar um dia de greve sem funcionar? Eu não vou funcionar. Você teria dificuldade. Você, para se locomover, você precisa de todos os membros do seu corpo. Assim é a igreja de Deus. Para que a igreja possa atuar, para que a igreja possa ser firme e constante na presença de Deus, ela precisa de todos nós trabalhando, ela precisa de todos nós atuando. Irmãos, aqui nós somos do pescoço para baixo. Não tem ninguém aqui que é o cabeça, para a pessoa falar assim: não, isso daí eu não faço não, porque é fulano de tal que está mandando. Então essa pessoa já não é da igreja de Cristo. Se ela enxerga outra pessoa como a cabeça, como a pessoa que manda, irmãos, preste atenção, na obra de Deus o cabeça é Jesus. Nós somos do pescoço para baixo. Então você olha para mim, você pode me ver como um pedacinho do pescoço, você pode me ver como um dedinho do pé, como uma unhazinha, você pode me ver de qualquer forma, mas nunca como cabeça. Quando você olhar para os irmãos ao seu redor, não veja eles como mandões, como cabeça, como: eu não vou fazer porque é fulano, esse cara. Não faça isso, porque todos nós pertencemos ao corpo, somos membros do corpo de Cristo. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos avançar, quando nós temos o entendimento correto da palavra de Deus. E eu não posso deixar de mostrar essa verdade para vocês. 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou mostrar aqui para vocês essa verdade, que está bem descrita aqui pelo apóstolo Paulo, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os seus membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela.
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Somos nós, igreja. Nós somos isso. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos a um corpo. E qual que é a visão que nós temos que propagar? Existem lugares que eles têm um padrão. E vocês observaram que a igreja de Jesus, ela não tem um padrão. Ela tem dedinho, ela tem olho, ela tem orelha, ela tem pé, ela tem unha, ela tem braço, ela tem vários membros. Se você foi, como eu disse no início, em algumas igrejas visitar, ou louvar a Deus, ou participar, ou pregar, ou cantar, você vai ver que você não vai encontrar nenhuma congregação igual a outra. Cada igreja tem sua particularidade, cada igreja tem sua forma de conduzir o culto, a sua liturgia, a sua forma de trabalhar. Você vai encontrar pessoas de todo tipo que você conhece, mas todos nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você escuta, olha, todo mundo tem que ser do jeito A, toma cuidado. Quando você escuta, todo mundo tem que ser do jeito B, irmãos, não tem como no corpo de Cristo nós sermos um igual ao outro, porque somos membros diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas com história de vida diferentes, com pensamentos diferentes, com propostas diferentes, mas o que nos une? O Espírito Santo, que é o mesmo. Então o que faz você estar aqui hoje, o que me faz estar aqui hoje, é pertencer ao corpo de Cristo na terra, é pertencer a Deus, é pertencer ao Senhor. E isso, meus irmãos, é a consciência que nós precisamos ter. Você nunca vai esperar que o irmão seja igual a você. Você, irmã, nunca vai esperar que a irmã seja igual a você. Você não vai esperar isso. Eu não vou esperar de vocês que vocês sejam iguais a mim. Nem eu quero que vocês queiram ser iguais a mim. Nós temos que pertencer e sermos iguais ao cabeça, que é Cristo. Sermos iguais ao Senhor. Então que nós possamos ter, irmãos, baseado aqui na palavra de Deus, a consciência da igreja verdadeira. Repita assim bem forte comigo: um só corpo, muitos membros. Esses somos nós. Um só corpo e muitos membros. Esse resuminho, irmãos, da história da igreja, do propósito da igreja, é para que todos nós possamos estar na mesma visão. Muitas pessoas, irmãos, estão enganadas, e eu vejo algumas pessoas fazendo isso, se afastando da presença de Deus e indo para outros lugares, lugares que são exatamente contra aquilo que é a igreja de Deus. São lugares que querem padronizar. Deixa eu explicar para vocês bem claro. Por exemplo, existem denominações que elas são focadas na juventude, que eles falam que são igreja para jovem. Tem lugares que eles são focados justamente para pessoas maduras, pessoas já casadas, formadas, que eles falam igreja para casais, igreja para família. Por exemplo, ao invés de esses modelos de lugares que não são igrejas, eu só estou usando esse nome para ilustrar, mas são denominações, elas dizem assim: olha, lá na igreja tal tem um trabalho muito bom de cura interior. Lá na igreja tal tem um trabalho muito bom de libertação. Lá na igreja tal tem um trabalho muito bom para casais. Lá na igreja tal tem um trabalho muito bom para as crianças. Olha, se você quiser ter uma igreja assim, você deve fazer de tal forma, de tal forma, de tal forma. Hoje, se você abrir o seu celular e olhar, você vai achar todo tipo de igreja na internet. Se você der uma volta aqui pela ilha de Santa Maria, pela ilha de Vitória, pela nossa capital, você vai encontrar igreja para todo tipo de gosto. Mas você tem que entender uma coisa, irmão: a igreja de Jesus não é nada disso. A igreja de Jesus não é uma igreja para jovem. A igreja de Jesus não é uma igreja para casais. A igreja de Jesus não é uma igreja para homens.
A igreja de Jesus não é uma igreja para mulheres, com foco nas mulheres. A nossa igreja, a igreja de Jesus, ela tem muitos membros diferentes. Ela abrange jovem, criança, adulto, adolescente. Ela alcança todas as pessoas, porque o Espírito é o mesmo. Você entendeu? É o Espírito que é o mesmo. Então, quando você vem com a sua família para a igreja, você não precisa ficar preocupado falando assim: ai, eu preciso de uma igreja para que chame a juventude. Ai, eu preciso de uma igreja que chame as crianças. Eu preciso, não, irmão. Você precisa estar na igreja de Jesus. Porque na igreja de Jesus, as crianças vão ser bem trabalhadas, os adolescentes vão ser bem trabalhados, os juniores vão ser bem trabalhados, os homens vão ser bem trabalhados, as mulheres vão ser bem trabalhadas. Por quê? Porque ela não é uma igreja que está chamando a atenção das pessoas, ela é uma igreja de escolhidos e escolhidas de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Você não vai pela placa, você não vai pelo evento. A igreja de Deus, ela não é um catálogo que a pessoa fica girando, deixa eu ver para qual que eu vou, ou pegando o celular, deixa eu ver quais são as programações. Não existe isso. Na igreja de Deus, na igreja de Jesus, você está em casa, na casa do Pai, na presença de Deus, com pessoas de todo tipo diferente. Você não vai encontrar uma coisa específica, você vai encontrar de tudo um pouco. Você vai ver tudo misturado e junto no mesmo lugar. Todos nós estamos aqui bebendo da mesma palavra, ouvindo do mesmo Espírito, louvando da mesma forma. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós escolhemos no catálogo. Não, nós estamos aqui porque nós somos chamados pelo Senhor para pertencermos à sua igreja e à sua obra. E quando você faz isso que é feito aqui na igreja, o tempo de comunhão, para você conversar com os irmãos, para você orar, para você louvar, então isso é a igreja de Jesus. Você está entendendo? Você está na igreja de Jesus. Você está na obra de Deus. Você pode ficar absolutamente sossegado e tranquilo, porque todas as pessoas que estiverem aqui na igreja de Jesus vão herdar a vida eterna e a salvação em Deus. Por quê? Você pode ficar sossegado, você está na presença de Deus. Não é um modismo, não é um momento, não é algo que está acontecendo hoje que amanhã vai mudar. Não, nós vamos permanecer da mesma forma, pertencemos ao mesmo corpo e temos o mesmo cabeça, que é Cristo o Senhor. Uma última preocupação, irmãos, que as pessoas têm é do número das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. O corpo é de quem? É de Deus. Vocês já viram, irmãos, que até a nossa estatura é diferente? Uns são mais altos, outros são mais baixos. Uns são mais largos como eu, outros são mais fininhos como você. Cada um tem uma performance. Tem pessoas que comem o mesmo tanto que você. A pessoa é fininha e você é um pouquinho cheinho. Mas você fala, mas como é que pode? Come a mesma coisa. Mas é porque o organismo é diferente. Então nós não temos que estar preocupados com o tamanho, com o número das pessoas. Nós não temos que estar preocupados com o contexto geral, porque isso é obra de Deus. Nós temos que estar conscientes. Senhor, muito obrigado, porque eu fui chamado do meio dessa multidão. Muito obrigado, porque eu pertenço a Ti. Eu pertenço à Tua igreja. Eu pertenço ao Senhor. E aqui eu vou permanecer até o Senhor Jesus voltar. Essa é uma consciência particular. Irmão, quando você chegar na sua casa, eu vou postar essa mensagem no meu canal e você vai assistir essa mensagem de novo. E se você estiver assistindo essa mensagem, você vai assistir ela mais uma vez. Assiste lá umas 3 vezes essa mensagem. Para quê? Para que você entenda que você pertence à igreja de Jesus Cristo e que Jesus está cuidando de você e que você pertence a um corpo, você tem uma cabeça que é Cristo e você vai seguir firme na sua jornada e você vai virar mais um ano na presença de Deus e você vai entrar mais um ano na presença de Deus e nada vai te esmorecer, nada vai te afastar, nada vai te distanciar, porque você pertence à
a igreja de Cristo, plural, cheia de defeitos e de gente diferente, mas você sabe que ela é a igreja de Jesus, porque ela não segue um padrão e um modelo, mas ela dá toda a liberdade para que você sirva ao Senhor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.